Olá, sou Pedro Gilmar e você está no Teologia Reflexiva. Hoje vamos juntos dar início ao estudo expositivo da Carta aos Gálatas. Que essa jornada traga clareza e edificação para cada um de vocês. Vamos juntos compreender melhor essa mensagem de liberdade em Cristo. Gálatas 1:1. Paulo, o apóstolo, não da parte de homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Paulo começa sua carta afirmando sua autoridade como apóstolo. O termo apóstolo, do grego apóstolos, que significa enviado, não era uma designação comum. Tratava-se de uma posição singular, reservada àqueles diretamente comissionados por Cristo. Nesse versículo, Paulo enfatiza que seu apostolado não foi concedido por qualquer instituição humana ou por mediação humana, mas diretamente por Jesus Cristo e por Deus Pai. Esta é uma afirmação crucial, especialmente no contexto das igrejas da Galácia, onde os falsos mestres estavam questionando a autoridade de Paulo e promovendo uma versão distorcida do Evangelho. Para Martinho Lutero, essa introdução é vital, porque Paulo precisa defender a legitimidade de sua missão e mensagem. Lutero vê a ênfase na origem divina do apostolado de Paulo, como um desafio direto aos judaizantes, que afirmavam que a observância da lei era necessária para a salvação. Paulo, ao declarar que seu apostolado é de origem divina, está afirmando que o evangelho que ele prega não é sujeito a alterações ou adições humanas, pois é uma revelação direta de Deus. João Calvino destaca que Paulo, ao se apresentar como apóstolo, estabelece diretamente que ele não busca glória pessoal, mas está comprometido com a finalidade ao chamado divino. Calvino observa que, ao mencionar a ressurreição de Cristo, Paulo está sublinhando que sua autoridade não é apenas derivada de uma comissão divina, mas também confirmada pela vitória de Cristo sobre a morte, que ele é a pedra angular da fé cristã. A ressurreição, segundo Calvino, valida não só o apostolado de Paulo, mas também a mensagem que ele proclama. Sproul reforça a ideia de que Paulo, ao afirmar sua autoridade apostólica, está se posicionando contra qualquer tentativa de minar a mensagem do Evangelho. Sproul ressalta que a menção da ressurreição de Cristo serve para legitimar a autoridade de Paulo, pois ele é um mensageiro do Cristo ressuscitado, o que lhe confere autoridade última em questão de fé e prática. A.W. Pink observa que o apostolado de Paulo, sendo diretamente de Cristo, significa que ele não estava sujeito à aprovação ou controle humano, o que reforça a pureza e autoridade do evangelho que ele pregava. Pink destaca que qualquer evangelho que não tenha a ressurreição de Cristo como seu fundamento está inevitavelmente corrompida em seu poder. Os puritanos também enfatizam a importância de Paulo afirmar sua autoridade apostólica de maneira tão direta. Eles argumentam que, ao fazer isso, Paulo está protegendo a igreja das heresias que surgem quando a autoridade divina é questionada ou substituída por tradições humanas. Para os puritanos, a pureza da doutrina depende da clareza e da segurança de sua origem apostólica. Gálatas 1:2. E todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. Paulo não está sozinho ao escrever essa carta. Ele menciona todos os irmãos que estão com ele, indicando que a mensagem que ele está prestes a compartilhar tem o apoio da comunidade cristã em sua totalidade. Isto é significativo, pois mostra que a oposição aos falsos mestres não é apenas uma preocupação pessoal de Paulo, mas é compartilhada por outros líderes da igreja. Ao se dirigir às igrejas da Galácia, Paulo deixa claro que o problema que ele está abordando não é isolado, mas afeta várias congregações na região. Calvino vê aqui uma tentativa de Paulo de mostrar a unidade da igreja em torno do verdadeiro evangelho.
Ao mencionar os irmãos que estão com ele, Paulo demonstra que o evangelho da graça que ele prega não é uma inovação particular sua, mas é a doutrina aceita e ensinada por toda a comunidade cristã. Lutero ressalta que, ao incluir todos os irmãos, Paulo está reforçando que sua posição não é um desvio, mas está em linha com o consenso apostólico. Para Lutero, essa é uma maneira de Paulo afirmar que o evangelho que ele prega é o mesmo que foi entregue uma vez por todas aos santos, e que qualquer desvio desse evangelho é uma traição à fé cristã. Os puritanos, por sua vez, enfatizam a importância da solidariedade entre os crentes na defesa da verdade. Eles veem a inclusão dos irmãos como a prova que a comunhão dos santos, onde a verdadeira doutrina é mantida e defendida coletivamente, em oposição àqueles que trazem divisões e falsas doutrinas. Antes de seguirmos para o próximo versículo, em Gálatas 1:3, onde Paulo saúda com a graça e paz, vamos dedicar um momento para entender o conceito de graça. Essa introdução nos permitirá aprofundar melhor no sentido da mensagem de Paulo e na importância que ele atribui à graça e à paz, preparando o terreno para uma análise mais complexa do texto. A graça de Deus pode ser entendida como um favor imerecido e sobrenatural que ele concede à humanidade. Uma ajuda divina que ultrapassa qualquer capacidade humana, permitindo que o ser humano, mesmo em sua condição caída, possa se aproximar de Deus. Ela não depende de mérito, aceitação humana ou qualquer ação própria, pois isso seria uma contradição em si mesmo. Se a graça dependesse de qualquer esforço ou aceitação do homem, deixaria de ser graça. Primeiro, pelo princípio da identidade. Afirmamos que a graça de Deus é essencial, distinta de qualquer esforço humano. Ela é o dom gratuito e incondicional de Deus. Logo, a graça é identificada exclusivamente como um ato de Deus, oferecendo ao ser humano a oportunidade de se aproximar dele, sem qualquer mérito prévio. A graça, então, é graça precisamente porque é independente de qualquer ação ou aceitação humana. Caso contrário, ela perderia sua identidade. Agora, pelo princípio da não contradição, vemos que a graça não pode ser ao mesmo tempo imerecida e dependente do esforço humano. Seria ilógico afirmar que ela é um dom gratuito e, ao mesmo tempo, que depende de algo que o homem faça para recebê-la. Se a graça exigisse aceitação ou mérito, ela deixaria de ser completamente gratuita e se tornaria uma recompensa. Assim, a graça é, por definição, algo que transcende a capacidade humana de alcançá-la por si só. Seguindo com o princípio do terceiro excluído, temos que afirmar que ou a graça é necessária para a salvação ou ela não é. Não há meio termo. Então não podemos ao mesmo tempo dizer que existe uma alternativa, onde o ser humano pode, por seus próprios esforços, alcançar a Deus. Assim, sem a graça, o homem permanece incapaz de alcançar a Deus, pois a salvação é dependente exclusivamente do favor divino. E se isso é verdade, qualquer dependência de aceitação humana contradiz essa necessidade absoluta, pois coloca a salvação sob o controle parcial do ser humano. Seguindo essa linha de pensamento, a graça também atua como motor espiritual, que move o homem do estado de pecado e potencial espiritual para a direção do divino. Sem essa graça inicial, o homem não possui em si mesmo a capacidade de mover-se em direção a Deus, ou seja, a própria transformação do ser humano, saindo da sua condição de alienação espiritual, depende unicamente do movimento inicial da graça de Deus. Podemos dizer, então, que a graça é a causa eficiente da salvação, um favor que parte inteiramente de Deus, enquanto o ser humano é o receptor passivo. Não é o homem que causa sua salvação, mas a graça que conduz até Deus. Logo, o próprio ato de salvação é originado por Deus e não pode ser visto como fruto de uma escolha ou aceitação humana. Caso contrário, a graça deixaria de ser um favor imerecido, tornando-se uma cooperação que contraria sua própria natureza gratuita. Como seres humanos, somos contingentes e, portanto, precisamos de algo necessário, ou seja, Deus, para sustentar nossa existência.
A graça é a ação desse ser necessário que permite ao homem, um ser contingente, participar da vida divina. Isso reflete que nossa própria condição de seres limitados exige que o relacionamento com Deus dependa de um ato divino, não de nossa inclinação ou aceitação, pois, se a graça fosse condicional, ela não nos alcançaria em nossa contingência. Além disso, a graça é uma expressão da perfeição de Deus e permite ao homem participar, ainda que limitadamente, dessa perfeição. A graça não é um reflexo da bondade humana, mas da própria bondade e perfeição de Deus, que decide concedê-la gratuitamente, sem qualquer exigência ou aceitação ou mérito por parte do homem. Por fim, a graça orienta o homem para o seu fim último, que é a união com Deus, e serve como uma direção segura e incondicional para esse propósito final. Sendo assim, ela é a bússola que guia a criação para o seu destino final, que é o próprio Deus. Logo, não há espaço para que o ser humano controle esse direcionamento. Qualquer tentativa de impor uma condição humana à graça seria o mesmo que sugerir que o propósito final de Deus depende da vontade humana. Em resumo, a graça de Deus é um dom perfeito e gratuito, completamente independente de qualquer ação, mérito ou aceitação humana. Ela é um favor que transcende qualquer esforço ou aceitação do ser humano, agindo diretamente como causa e a motivação da salvação. Esse dom não permite interferência ou dependência humana, pois qualquer dependência ou aceitação negaria seu próprio caráter gratuito. A graça, então, é a manifestação pura e incondicional do amor divino, oferecendo ao ser humano uma ponte para a salvação que ele por si só nunca poderia alcançar. Gálatas 1:3. A graça e paz da parte de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo oferece uma saudação que é comum em suas cartas, mas que está carregado de profundo significado teológico. Graça refere-se ao favor imerecido de Deus, concedido aos pecadores através de Jesus Cristo. Este conceito é central para o Evangelho de Paulo, que insiste que a salvação é um dom de Deus, não algo que possa ser conquistado ou merecido. Paz, por sua vez, é o estado de reconciliação com Deus, que resulta dessa graça. Não se trata de uma paz mundana, mas de uma paz espiritual, que reflete a restauração da relação entre Deus e o homem, que foi rompida pelo pecado. Calvino explica que a graça é a causa de toda bondade que recebemos de Deus e que a paz é o efeito dessa graça. Ele sublinha que a paz mencionada por Paulo é uma paz que só pode ser encontrada em Cristo, e que qualquer tentativa de encontrar paz fora da graça de Deus é vã e ilusória. Para Calvino, essa saudação não é meramente formal, mas resume a essência do Evangelho. Lutero vê a graça como ponto de partida para toda a vida cristã. Ele argumenta que sem a graça de Deus não há como o homem alcançar a paz, pois o pecado nos deixa em inimizade com Deus. Para Lutero, a paz é o testemunho interno do Espírito Santo de que, pela fé, somos justificados e reconciliados com Deus. Sproul destaca que a combinação de graça e paz na saudação de Paulo é fundamental, pois enfatiza que a paz com Deus não pode ser separada da graça de Deus. Sproul adverte contra qualquer tentativa de buscar paz sem reconhecer a necessidade da graça, pois isso leva a um falso senso de segurança. A W. Pink faz uma conexão entre essa saudação e o tema da justificação pela fé. Ele sugere que Paulo está estabelecendo a base teológica para refutar os judaizantes, que estavam tentando introduzir obras como meio de alcançar a paz com Deus. Pink afirma que Paulo quer deixar claro que a paz só pode ser alcançada através da graça e que qualquer outro caminho é uma ilusão. Os puritanos reforçam a visão de que a graça e paz são inseparáveis do contexto do Evangelho. Eles veem essas duas palavras como representativas de toda a economia da salvação. A graça como a origem da nossa salvação e a paz como o resultado final dessa obra redentora.
Para eles, essa saudação é uma miniatura do Evangelho, que Paulo está reiterando para garantir que os Gálatas não se desviem da verdade. Gálatas 1:4, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus, nosso Pai. Este versículo é uma poderosa declaração do núcleo do Evangelho. Jesus Cristo se deu a si mesmo, voluntariamente como sacrifício pelos nossos pecados. Essa entrega não foi uma tragédia acidental, mas foi um ato deliberado e amoroso de redenção. O propósito desse sacrifício foi nos livrar do presente século mau, uma expressão que denota não apenas a maldade geral do mundo, mas a corrupção específica do sistema mundano que se opõe a Deus. Calvino vê nessa frase uma clara explicação da substituição penal, onde Cristo toma sobre si a pena que era nossa. Ele também observa que Paulo está afirmando que nossa salvação é completamente baseada na vontade soberana de Deus, não em qualquer mérito humano. Para Calvino, isso refuta a ideia de que os seres humanos possam contribuir para a sua própria salvação. Lutero destaca que a frase "se deu a si mesmo" enfatiza a natureza graciosa do sacrifício de Cristo. Ele afirma que isso deve ser um lembrete constante para os crentes de que não somos redimidos por nossas próprias obras ou méritos, mas pelo sacrifício perfeito de Cristo. Para Lutero, a libertação do presente século mau significa uma verdadeira libertação da escravidão do pecado e da lei. Sproul ressalta que Paulo está focado em nos lembrar da total depravação do mundo sem Cristo e da necessidade absoluta da intervenção divina. Para Sproul, o presente século mau refere-se à era dominada pelo pecado e pela rebelião contra Deus, e Cristo, ao se entregar, nos liberta desse domínio. Isso destaca a realidade da redenção como a transformação completa e radical da nossa condição. A W. Pink observa essa entrega de Cristo por nossos pecados. Sublinha o princípio da expiação substitutiva. Cristo se ofereceu em nosso lugar, levando sobre si a ira de Deus que era destinada a nós. Pink também aponta a menção de livrar-nos do presente século mau. Não se refere apenas a uma libertação espiritual, mas também a uma separação ética e moral do sistema corrupto do mundo, evidenciando o caráter distintivo dos redimidos. Os puritanos enfatizam que a entrega de Cristo por nossos pecados é o ato central da história da redenção. Eles veem essa libertação como não apenas um evento passado, mas com um contínuo ato de graça em que Cristo, pela sua obra, nos mantém separado do mundo e nos preserva para o reino de Deus. Para os puritanos, essa libertação também inclui a santificação, um processo pela qual somos conformados à imagem de Cristo. Gálatas 1:5. A qual seja a glória para todos sempre. Amém. Paulo termina essa sessão com uma doxologia, um louvor de Deus que reconhece a sua soberania e graça eterna. Ao dar glória a Deus para todo sempre, Paulo destaca a infinita dignidade de Deus, que merece adoração e louvor eterno por sua obra redentora em Cristo. Esse reconhecimento não é apenas um formalismo litúrgico, mas uma expressão sincera da profunda gratidão e reverência de Paulo pelo Evangelho. Calvino interpreta essa doxologia como um reflexo da humildade de Paulo, que reconhece que toda a glória da salvação pertence exclusivamente a Deus. Ele observa que, ao finalizar com amém, Paulo está selando sua afirmação com uma declaração de verdade e certeza, enfatizando que a glória pertence irrevogavelmente a Deus. Lutero vê essa doxologia como um antídoto contra o orgulho humano. Ele argumenta que Paulo quer deixar claro que nenhuma parte da salvação pode ser reivindicada pelo homem. Toda a glória é devida somente a Deus. Para Lutero, essa afirmação final é uma maneira de reforçar a suficiência de Cristo e a gratuidade da graça. Sproul destaca a doxologia aqui como uma maneira de Paulo lembrar aos leitores que o Evangelho é, em última instância, sobre a glória de Deus. Toda a obra da redenção culmina na glorificação de Deus, e qualquer tentativa de diluir ou alterar o Evangelho é um ataque à glória de Deus. A W. Pink comenta
que, ao direcionar toda a glória a Deus, Paulo está também enfatizando a total dependência do crente na graça divina. Pink sugere que a doxologia serve como uma conclusão natural para a apresentação do Evangelho, que é essencialmente uma história da glória de Deus, revelada na redenção. Os puritanos veem essa doxologia como expressão da solidez da doutrina da graça. Eles ensinam que toda a vida cristã deve ser vivida com o objetivo de glorificar a Deus. E essa declaração de Paulo é um modelo de como cada aspecto da teologia deve levar à adoração e à glorificação de Deus. Para os puritanos, a glória de Deus é o fim último de todas as coisas, e a salvação é o meio pelo qual Deus manifesta a sua glória de forma suprema. A introdução da carta aos Gálatas, versículo 1 ao 5, é uma poderosa afirmação da autoridade apostólica de Paulo e uma proclamação central do Evangelho da Graça. Paulo, a defender seu apostolado, estabelece as bases para refutar os falsos ensinamentos que estavam se infiltrando na igreja da Galácia. Ele começa destacando a origem divina do seu chamado e a natureza sobrenatural de sua missão, sublinhando que o Evangelho que ele prega não é de origem humana, mas uma revelação direta de Deus. Paulo enfatiza a graça e a paz que vem exclusivamente de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo, como fundamento inseparável da fé cristã. A graça é o favor imerecido de Deus, enquanto a paz é o fruto dessa graça, a reconciliação com Deus através de Cristo. Ao expor a obra redentora de Cristo, Paulo esclarece que Jesus se entregou por nossos pecados para nos libertar do domínio do mal, segundo a vontade soberana de Deus. Essa obra é uma expressão da vontade divina, da graça soberana, não de qualquer esforço humano. Finalmente, Paulo termina com uma doxologia, dirigindo toda a glória a Deus, reconhecendo que a redenção é obra dele, do início ao fim. Essa introdução estabelece o tom para toda a carta, defendendo a pureza do Evangelho e rejeitando qualquer tentativa de misturá-la com as obras da lei. Ao longo dessa exposição foi integrado o pensamento de grandes teólogos como João Calvino, Martinho Lutero, Sproul, A.W. Pink e os puritanos, cada um trazendo uma perspectiva rica sobre o significado dos termos e a importância doutrinária desses primeiros versículos de Gálatas. Essa análise oferece uma visão abrangente do texto, mostrando como cada palavra e conceito em Gálatas 1, do 1 ao 5, está carregado de profundidade teológica e relevância para a vida cristã.